internet. Então, antes de tudo, porque não dá tempo de mais nada, obrigado e boa tarde para todo mundo. Tá valendo. Bom, nós vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre o trabalho de benchmark que a Exagro vem desenvolvendo desde 2009, que é uma tentativa de comparação de resultados produtivos e econômicos dos nossos clientes a princípio por hectare, para poder comparar uma fazenda com outra e com outras atividades. Como que isso funciona? A gente faz o fechamento anual dos nossos clientes e de algumas propriedades que nos procuram, a gente compila, analisa e retorna para o cliente onde ele está posicionado naquele ano frente ao banco de dados de resultados. Esse trabalho consiste na avaliação funcional interna, que são os processos internos da fazenda, e os parâmetros físicos da fazenda, mais os seus indicadores produtivos e econômicos, né? Moldados em um único trabalho. Na avaliação funcional interna, a gente tem 6 pontos-chave que são levantados através de um checklist. O primeiro deles é o manejo de pasto e planejamento alimentar. Essas são as questões do planejamento de pasto, manejo de pasto. O outro item é o rebanho. Então, por exemplo, se tem calendário sanitário, se é feita a apartação de lotes, se a condição geral dos animais está adequada, se tem manejo diferenciado por categoria, são questões que o próprio pecuarista, junto com o consultor, vai preenchendo e gerando uma conformidade ou não conformidade em cada ponto. Um outro tópico é a manutenção de estrutura e serviços, né? Então, basicamente, de novo o exemplo das perguntas, se tem limpeza de manutenção de máquina, se está adequada. O outro item é o planejamento, então se tem estudo de viabilidade de longo prazo, se é feito comparação de vários sistemas de produção no planejamento para ver se a fazenda está no caminho adequado, se é feita conciliação do planejamento de caixa e manejo, se o planejamento é seguido ou não. Um outro dos 6 pontos é o acompanhamento de resultados, né? Onde a gente faz o levantamento de tudo que está acontecendo na fazenda periodicamente. Então, se é feito demonstrativo real de resultados, se tem controle de estoque de insumos, rações e tudo mais, se tem atitudes definidas para melhoria e qualidade de vida dos colaboradores, no caso aqui agora do ambiente administrativo, né? Que é um outro ponto. Se o proprietário participa tanto do planejamento quanto do fechamento de resultados da fazenda. Bom, o gráfico de cá é como o cliente recebeu cada um dos 6 tópicos comparado ao banco de dados. Então a gente tem o mínimo, o máximo, o velocímetro onde a fazenda se encontra e aquela linha vermelha é a média do banco de dados desse tópico, né? Essa é a distribuição das fazendas, foram 142 fazendas, essa distribuição nacional desse banco de dados. Principalmente aí no norte, centro-oeste e sudeste, né, onde se encontra a maioria das fazendas avaliadas, e por sistema de produção foram 14 fazendas de cria, 59 fazendas de recria e engorda, 32 de cria, recria e engorda e 37 de cria, recria e engorda com reposição, né? São fazendas que são sistema fechado, mas tem alguma compra de animais para compor o rebanho. Bom, aqui a gente tem o resultado das 99 fazendas de cliente da Exagro e 43 fazendas que nós fomos chamados a fazer diagnóstico, são fazendas que até então não eram clientes. A gente observa que no item custeio, elas são muito semelhantes e a principal diferença foi na produção de arrobas por hectare, que foi de 5,4 e 4 respectivamente, na margem líquida, em reais por hectare, 146 e 24 nos não clientes. Bom, fazendo uma compilação por sistema de produção, uma coisa interessante é que as fazendas clientes não apresentaram diferença significativa de margem líquida entre os sistemas de produção. Enquanto as fazendas que foram diagnosticadas, houve o resultado menor foi o de cria, seguido pelo cria, recria e engorda e por último a recria e engorda, que era o resultado esperado. Para nós foi interessante que deu para ver que a tecnologia empregada serviu para, mesmo nas fazendas de cria, elas apresentarem um resultado semelhante à média. Esses itens mostrados, valor de venda, rebanho, número de cabeças, saturação de base, que é o indicador de fertilidade do solo, e pluviometria, não apresentou correlação significativa com o resultado líquido em reais por hectare. Enquanto essas correlações agora, produção de arroba por hectare, custeio em reais por cabeça e principalmente produção de arrobas por cabeça ano, foram os itens que mostraram maior correlação com a obtenção de maior margem líquida por hectare. E aqui a gente resume toda essa conversa, onde a gente vê que o primeiro gráfico de radar mostra
variabilidade, né? A falta de harmonia entre a adoção dos parâmetros internos das fazendas diagnosticadas, levando a R$1 por hectare, uma margem líquida de R$24, com retorno sobre patrimônio de 2,9. Enquanto as fazendas clientes que mostraram uma harmonia entre todos os aspectos internos da sua fazenda, conseguiram R$146 de margem líquida por hectare e 14,3 de retorno sobre o capital investido. Então, era isso que eu tinha para falar nesses 5 minutos. Obrigado.